Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Postalski II, Lucas Docas, e neste vídeo aqui, mais um a pedido do nosso nobre amigo Leonardo Maia, falarei para vocês sobre a agricultura e as produções agrícolas durante a Idade Média. E sim, este é um assunto bem interessante, apesar de, provavelmente, muitas das respostas sobre esse vídeo já estiveram em outros vídeos desse canal, de uma forma ou de outra. Por que isso? Porque basicamente vamos falar sobre o que era produzido da Idade Média, como funcionava a agricultura do período, a pecuária no período. Então vamos lá. Primeira coisa a saber. Existem muitas coisas que a gente costuma atribuir como plantações e produções europeias, hoje. Mas que muito provavelmente durante a Idade Média em si, não eram coisas lá que eram produzidas. Seja porque não existiam na Europa, propriamente dito, vieram das Américas ou de outro continente. Ou seja porque, na época, seu cultivo com a agricultura, com o processo agrícola, não era visto como algo interessante. Então, o que podemos dizer? Por exemplo, batata é um alimento das Américas. Hoje é muito comum na maioria dos cardápios europeus. Porém, novamente, o fato de ser muito utilizado em um cardápio europeu não quer dizer que este fosse um alimento de culinária europeia da época. Porque é um alimento das Américas, como eu mesmo falei. E muitos outros alimentos são das Américas. O peru é das Américas. Chocolate, cacau nem existia na Europa porque, como vamos dizer, é um clima muito frio para isso lá. Mas é um alimento das Américas também. Milho. Não existia plantação e produção de milho na Europa na época, porque milho é um alimento das Américas. E por aí vai. Tabaco é a mesma coisa. Então, essas coisas não faziam parte da agricultura medieval. Porque não eram coisas que existiam na Europa na época, né? Porém, além disso, podemos citar vários exemplos de coisas que existiam na Europa na época, mas que não eram vistas como agricultura por serem consideradas, sei lá, iguarias silvestres. Serem consideradas coisas que a própria natureza daria conta de fazer nascer e era uma praga ou um mato da região, e eles nem se importariam em cultivar. Dentre elas estão as frutas vermelhas, porque sim, existem frutas vermelhas que realmente são das Américas. Se eu não me engano, mirtilo é uma fruta americana. Mas as framboesas e amoras silvestres, que o povo chama, né? Que na verdade é uma variação de framboesa, porque a amora mesmo é aquela que dá em árvore. Eu sei porque eu tenho as duas aqui, eu tenho tanta framboesa mesmo, muitas variedades de framboesa aqui. Tem a framboesa negra, que o povo chama de amora, e tem a amora mesmo, em árvore. Então eu sei muito bem a diferença delas. Mas enfim, se qualquer uma dessas fosse produzida durante a Idade Média na Europa, pode ter certeza que elas seriam tratadas como frutas silvestres, iguarias silvestres. Uma vez que elas simplesmente apareciam no meio do mato, aleatoriamente, ninguém precisava cultivar para ter lá. Eram muito fáceis de ser encontradas durante esse período, porque a densidade populacional era pequena, havia muitos bosques, muitas florestas. E era só ir lá e você, na época certa, você conseguiria coletar muitas dessas. Então não fazia sentido, mesmo porque esse tipo de planta, vou falar uma verdade para vocês, se você planta e tem o clima apropriado para ela, o negócio vira mato mesmo. Aqui no feudo, framboesa já virou mato. Mas, além das frutas vermelhas, das bagas silvestres assim, podemos citar também as castanhas, as nozes, as oleaginosas, ou pelo menos a maioria delas, principalmente as avelãs. Durante a Idade Média, ninguém plantava avelã, porque a avelã era mato. Era uma coisa que nascia sozinha no mato, crescia sozinho, e você só ia na época da colheita procurar elas, que elas estavam lá, esperando por você. Algumas caídas no chão, outras ainda nos galhos, mas crescia sozinho naturalmente, não precisava de alguém ir lá e cultivar. Nascia como se fosse mato, era tão comum, mas tão comum que era só ir coletar. Então tá aí um outro gênero que existe na Europa com relativa frequência, mas que nasce de tal forma na natureza que, ou nascia pelo menos no passado, hoje a demanda é tão grande que a oferta natural parou de dar conta, eles tiveram que começar a plantar mesmo, mas no passado dava conta, muito bem, até sobrava. Outra coisa desses agricultáveis aí, que podemos dizer, era os cogumelos. Embora não sejam plantas, não sejam vegetais, sejam fungos, até hoje na Europa ainda é muito comum o extrativismo de fungos, a coleta em bosques na época da frutificação. Ainda hoje é uma prática muito usual lá. Embora aqui no Brasil seja uma coisa mais rara, mesmo porque, por algum motivo que eu não sei explicar, no Brasil a gente não conhece nossos fungos direito. Cada um não conhece os fungos que tem no seu quintal. Os fungos você pode achar no meio do mato aqui da sua região. Até existem formas de identificá-los, mas é tão trabalhoso e tão impreciso que pouca gente os faz. Eu faço aqui no feudo. Já comi umas 2 ou 3 variedades diferentes de fungo aqui do feudo que eu leio sobre fungos, eu estudo mesmo para tentar identificar os comestíveis e não comestíveis. Faço uma série de experimentos, tipo testo com animais assim. Eu não pego um animal e obrigo a comer, mas eu preparo um pouco e deixo para fora para ver se algum animal silvestre pega, se interessa por ele. Faço esse tipo de coisa. E eu já encontrei umas 3 variedades diferentes que dá para consumir aqui no feudo e já consumi delas. Mas eu sei que aqui no Brasil ainda é uma coisa muito falha.
Mas na Europa não, na Europa eles conhecem muito bem os fungos que eles podem ou não consumir. E tem muitos guias de como coletar cogumelo, e quais cogumelos coletar, de qual região lá. Isso até hoje é assim. Há muito poucas plantações de cogumelos na Europa hoje, ainda. No Brasil há bastante, porque nosso clima, pelo menos boa parte dele, não é apropriado para muitos dos fungos comestíveis mais tradicionais para serem criados em ambiente externo. E até para não correr o risco de contaminação de um fungo externo, que, como o povo, novamente falei, não estuda os fungos locais para conhecer se são comestíveis ou não, até para não ter contaminação, cria-se esse isolamento por base das fazendas de fungos. Essa é outra cultura que não tinha na época. Agora, podemos dizer que as culturas mais comuns da Idade Média eram dos grãos, sejam eles trigo, aveia, cevada, centeio, grãos cereálicos, à exceção do milho, né? E talvez do arroz, porque o arroz também é uma coisa que veio de outro continente. Então as principais produções eram isso, eram os legumes e hortaliças também. Por sinal, legumes e hortaliças sempre foram grandes fontes de comida para o mundo, então sempre foram muito utilizados. Então, por exemplo, cenouras, cebolas, abóboras, outros tipos de legumes e hortaliças, folhosos mesmo. Podemos dizer que eram coisas comuns da agricultura medieval. E as fruticulturas, né, propriamente ditas. Essas as frutas já domesticadas, como por exemplo a maçã, a uva, a pera, os pêssegos. No geral, pomáceas eram as principais frutas da época utilizadas para isso. Algumas cítricas, porque haviam cítricos europeus da época, já haviam cítricos europeus, embora houvessem cítricos que tinham origem de outros lugares, mas na época já haviam cítricos europeus ou cítricos presentes na Europa. Haviam as pomáceas, maçãs, peras, pêssegos da vida, e haviam as uvas. E essas eram, digamos, as frutas mais agricultáveis, não consideradas frutas silvestres da época, né? E também haviam as agriculturas de ervas, porque essas sim são importantes mais do que a gente imagina. Afinal, a medicina da época era muito baseada em ervas, e mesmo o tempero da comida, a conservação da comida era muito utilizado em ervas. Depois surgiram as especiarias, que eram ervas de locais longínquos, mas as ervas já eram utilizadas. Ervas mais comuns ali da Europa, tipo um manjericão, um orégano, um tomilho, um alecrim, essas coisas já existiam lá. Sálvia. Tinham as ervas já existentes lá, que por sinal até hoje persistem em nossa comida como tempero. Mas mais do que isso, ervas também eram utilizadas para outras coisas. Eles produziam o lupo, que era utilizado para fazer cerveja, produziam a lavanda e outras flores também, que eram consideradas ervas, para remoções de cheiros e produções de sabonetes e sabões da época, mesmo para poder aromatizar ambientes. E agora que falamos da parte mais agrícola, mais vegetal, vamos falar da parte mais animal. E a pecuária medieval, o que tinha nela? Essa parte eu vou resumir o que tinha em relação ao que não tinha, porque a pecuária tinha muito menos coisas do que a agricultura na Idade Média. Mas basicamente podemos dizer a criação de aves, porque a principal fonte de comida animal da Idade Média eu diria que eram aves, com base em tudo que eu estudei, de animal de criação, tá? Porque se você começar a considerar a caça, talvez a pesca empatasse com isso. A caça ou a coleta de animais silvestres. Mas no caso de animais de criação, a principal fonte pecuária era de longe as aves. Os frangos, patos, marrecos, gansos, cisnes e outras aves até. Pomba era utilizada para criação na época. E sim, não era só para criação como pombo correio. O grosso da criação de pombas no período era a pomba para consumo humano mesmo, para comer a carne dela mesmo. Porque, segundo eles, na época tinha um gosto bom e tinha uma carne mais macia que a do frango. Então, de longe, a principal criação era de aves. Havia a criação dos animais que poderiam ser utilizados para carne, mas que produziam alguma outra coisa, tipo a vaca e a ovelha e a cabra, porque eram animais que eram utilizados para leite. No caso da ovelha, era utilizada para tosa de lã também. Esses eram os segundos animais mais comuns na pecuária medieval, que o bicho produz leite, né? Além de produzir uma carninha, além de produzir um couro, além de produzir uma pele. No caso da ovelha ainda produz uma lã. Então, depois das aves vinham os animais produtores de leite. Depois, para uso exclusivo de carne, vinham os porcos. Havia muita criação de porco durante a Idade Média. E o porco era criado exclusivamente para o abate e produção de carne. Ao contrário dos outros animais, o porco seu principal destino era a carne. De tanto que se comia muito mais carne de porco do que carne de vaca. Ou carne de ovelha. Quer dizer, carne de ovelha eu tenho minhas dúvidas. Mas do que carne de cabra, por exemplo. Ou carne de vaca. Por quê? Porque o porco era um animal de crescimento mais rápido. E além disso, era um animal de porte menor. O que significa que produzi-lo e abatê-lo geraria um desperdício menor de alimento, que ele seria consumido mais rápido do que uma vaca. Então a principal carne vermelha de consumo provinha dos porcos, porque eles eram destinados única e exclusivamente a isso. Em relação à ovelha,
Provavelmente lugares com criação de ovelha é possível até que eles não comessem tanto porco, em função da ovelha suprir bem essa característica e produzir uma quantidade similar de carne que um porco, a ponto de não gerar tantos desperdícios. Mas, fora isso, o porco era a principal fonte de carne vermelha da época. Aí após falarmos das aves, dos animais leiteiros, do porco em si, que era a produção de carne vermelha, podemos falar de um outro animal muito comum na pecuária medieval, que eram os peixes. Sim, haviam criações de peixe na Idade Média. Criação de peixe não é uma coisa moderna, embora as criações de peixe medievais fossem uma coisa bem primitiva perto do que é hoje. No passado eles simplesmente represavam um trecho de rio e deixavam proliferar os peixes que lá viviam, ao invés de ficar tentando selecionar peixe próprio para a criação. Em alguns casos eles davam sorte, em outros davam azar, porque o rio tinha pouco peixe e não se desenvolvia direito o represamento. Alguns rios eram povoados apenas por truta, e aí sabe como é, né? Truta, para viver em ambiente confinado, é mais difícil. Mas em alguns casos dava sucesso, sim, e virava uma fonte relativamente boa de alimentos para algumas pessoas. Agora, com relação aos processos agrícolas, eu diria que o processo agrícola evoluiu de tecnologia de lá para cá, mas o que é feito nele não mudou. Então, por exemplo, arar a terra, havia isso na época, ainda há isso hoje. Irrigar a terra, havia isso na época, ainda há isso hoje. Remover as pragas, havia isso na época e ainda há isso hoje. O que mudou de lá para cá foi a tecnologia. Então, por exemplo, hoje, a colheita, o processo de arar a terra, a remoção de pragas e tudo o resto ficou uma coisa extremamente mecanizada. No passado era algo bem manual. Os arados eram tração animal. Sim, isso já é uma mecanização maior do que em outros momentos da humanidade, onde a tração era manual mesmo, era a tração humana mesmo, a pessoa que puxava o próprio arado dela, como se fosse uma enxada. Ainda hoje, se você plantar em pequena escala, provavelmente você pode fazer isso. Ainda existem formas de arar a terra manualmente. Eu mesmo já fiz isso aqui no feudo. Mas quando eles podiam contar com animais, eles contavam com animais na época, né? Com alguma tecnologia a mais. A remoção de pragas era manual, eles tinham que ir lá, cortar as ervas daninhas no meio, tentar espantar os bichos, tentar passar alguma substância que espantassem insetos e outras pragas. A única coisa é que tem tecnologia hoje, na época não tinha. Ou tinha algo mais primitivo do que tem hoje, vamos dizer assim. Mas o processo em si não mudou, continua sendo o mesmo, só mais mecanizado. Com relação à distribuição, cara, no passado o camponês, vamos dizer assim, alugava uma gleba lá do senhor feudal, pagava por esse uso, né? Colhia e pagava parte por esse uso, por exemplo, ficava com a outra parte para ele. Ele que cuidava de guardar ou não. Muitas vezes ele preferia mandar para um moleiro para poder unir o útil ao agradável e já guardar de forma mais refinada, como farinha e não como grão. Mas aí ele mesmo que estocava. Pensa uma coisa comigo, grandes armazenagens exigem grandes corporações. Para você ter um grande sistema de armazenagem e conseguir armazenar estoques gigantescos, você teria que ser uma grande corporação voltada para isso. A agricultura na época não era feita por grandes corporações, mesmo porque, como era uma coisa tão disseminada e tão comum na sociedade, tão culturalmente comum, como não havia uma forma de torná-la mais lucrativa por meramente transformar em uma corporação, a agricultura da época no geral, o que acontecia é que cada fazendeirozinho armazenava em sua casa, né, o seu excedente, ou vendia quando ele tinha problemas de onde armazenar. Trocava por coisas mais fáceis de armazenar ou coisas de maior necessidade para ele, né? É o que podemos dizer. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, tenham compreendido, que tenha sido útil para vocês no geral. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha aí. Ajuda muito a gente. Não é inscrito? Se inscreve, ajuda mais ainda.